Olá, aqui é Sampaio e vamos para o Notícias do Dia na quarta-feira, dia 1º de abril de 2020. As bolsas na Europa abriram hoje com uma queda de 4%. Frankfurt e Londres são as referências. Na Ásia fechou também em queda e no Brasil, às 13 horas, mais ou menos, está em queda de 4%. Isso é sinal de que influiu ontem o discurso do presidente americano, o Trump, falando do estado, da situação, da evolução do coronavírus nos Estados Unidos e de forma direta isso termina afetando a economia ou as decisões ou as posições internacionais. E a Bolsa é o primeiro sinal. Também a notícia da OMC, Organização Mundial do Comércio, dizendo que, em função de todo esse processo em andamento e as medidas do governo de retração da sua economia e essa paralisação que está acontecendo, começou na China, enfim, esse atraso vai representar uma retração, uma economia mais reduzida para o mundo todo. Então, isso se estima em 30%, então é uma notícia para a gente ficar bastante alerta para os próximos momentos que virão no próximo semestre, no próximo trimestre. Bom, isso é uma informação. Outra coisa, ontem também, dia 31 de março, fechamos um trimestre e como referência a Bolsa Brasileira, que começou o ano com 118 mil pontos em janeiro, com uma euforia ainda de 2019, fechou ontem com uma queda de 38%, ou seja, 31 de março aos 72 mil pontos, que foi o fechamento de ontem, isso representa então uma queda de 38%. E em contrapartida a isso, significa que a recuperação até os 118 mil pontos vai precisar ter um incremento de 62%. Tá? Então essa é a conta que tem que se fazer, ou seja, houve uma queda de 38%, então temos que crescer aí 62% nos próximos meses. Isso vai ser então um alerta para estarmos olhando os movimentos, olhando as oportunidades e fazer as recuperações que devem acontecer com o tempo. O quando, não sabemos. A princípio, nós temos um ano aí de bastante ajuste para acontecer na economia e as notícias servem só para a gente fazer então esse acompanhamento. Notícia demais é que nem remédio, tá? Faz mal. Notícia de menos é também que nem remédio, pode matar. Então a gente tem que equilibrar. Então cuidado, fica aí como recomendação. Bom, e o que mais? Por fim, uma reflexão, uma filosofia, falando de notícias, buscando lá o nosso filósofo grego Sócrates, as três peneiras de Sócrates. Me lembrei disso quando eu estava aqui resumindo as notícias de hoje, e o Sócrates tinha as três peneiras. O que elas diziam? Um discípulo chegou para o Sócrates e disse assim: Sócrates, eu tenho uma notícia para te dar. Aí o Sócrates perguntou: já passou pelas três peneiras? E o discípulo: o que é isso? Então é o seguinte, Sócrates falou, tá? Primeira peneira, é verdade? Bom, aí entra hoje a tão falada fake news, tá? É nós sabermos se é verdade. Segunda peneira, essa notícia é boa? Nesse caso, no momento que a gente está vivendo, a notícia boa não passaria pela peneira, porque não são boas, tá? Não têm sido boas. Bom, então nós temos duas peneiras. A outra peneira é se é de utilidade. E ela passaria pela utilidade, porque essas informações são importantes para a gente saber como é que as coisas estão acontecendo, na medida certa, não é o remédio aquele em dosagem exagerada, é na medida certa, você precisa estar informado. Então, as três peneiras de Sócrates, hoje nós estamos tendo as duas peneiras de Sócrates sendo viáveis, tá bem? Então era isso, tá? Uma pequena reflexão e espero que a semana que vem as notícias sejam melhores e assim a gente tenha um acumulado de coisas melhores, que é o que a gente pode esperar, tá bom? Até lá, cuide-se e sucesso e prosperidade.